Olá, pessoal. Eu sou o André e sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. E é uma alegria ter vocês aqui para mais um encontro de reflexão e troca. E vamos começar assim. O tema de hoje, que é Vamos filosofar. Quem sou eu? Você sabe que entre a mente, o corpo e a alma existe um caminho que não se revela nos livros e nem nas teorias mais complexas. Bom, dito isso, eu convido você a refletir com o nosso convidado especial de hoje, Alan Michelon, e mergulhar nesse espaço de reflexão e descobrir que talvez a resposta seja mais simples e mais profunda do que imaginamos. Então, fiquem aqui conosco nesse encontro e não se esqueçam de compartilhar e deixar o seu like, porque essa live é um espaço de construção coletiva e a sua participação faz toda a diferença. Alan, agora eu passo a palavra para você. Obrigado, André. Muito obrigado. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite feito pela Lilian, pela Andrea e demais membros do Praticadamente. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e conversando com vocês e compartilhando um pouco do que eu vivo no meu dia a dia e que passa aqui dentro dessa cabeça às vezes. Além disso, como prévia a tudo que a gente vai conversar, eu gostaria de fazer um convite a todas as pessoas que aqui estão ou que vão ouvir. Ouçam e percebam as palavras e percebam o conteúdo que aqui será administrado e aqui será compartilhado, tirando as amarras de: "Ah, mas quem fala isso é fulano, quem pensa desta forma é ciclano. Pô, mas Jung pensava assim, mas o Freud pensava muito parecido", ou essas relações que existem entre nome e pensamento, ela vai existir para sempre na humanidade. E o primeiro exercício que eu, como alguém que me permito pensar, é atribuir a mim os pensamentos para que eles façam ou não sentido para a minha vida, para que assim eu comece a compreender um pouco da realidade que se apresenta diariamente para mim. Então eu faço esse mesmo convite para você. Se desprenda das amarras nesse momento de ciência, mas tal coisa funciona melhor, ou o espiritismo explica de forma aprimorada, ou o nome X, a nomenclatura que você quiser usar, ela é melhor do que simplesmente raciocinar e refletir acerca de um assunto. Então, o convite na noite de hoje, ele é muito mais um convite de se permitir levar a sua mente para lugares que não necessariamente ela já foi, ou lugares que ela já foi, e revisitar. Porque, afinal de contas, muitos dos conteúdos que aqui serão distribuídos e serão falados por mim, e por todos vocês que convido a falarem, a exporem o seu pensamento, já foram escritos talvez por alguém. A questão é que não necessariamente tem a mesma tradução da maneira a qual nós temos hoje. Então, dito isso, vamos começar da melhor forma possível e tentar responder essa pergunta. O William Moneto já tentou agora há pouco, é quase impossível, né? Quem sou eu? Ai, Deus do céu, por que fazer essa pergunta, né? Toda vez que você se põe a fazer essa pergunta, ou toda vez que eu me ponho a fazer essa pergunta, eu faço questão de começar a dividir a minha realidade em diversas possibilidades. E a primeira possibilidade que eu gosto de pensar acerca do quem sou eu é perguntar para mim mesmo se eu sou este corpo físico que está aqui, que está conversando com vocês. Aí eu paro para pensar, eu sou esse corpo físico? Vocês são este corpo físico? Aí eu paro, pera, 70% do meu corpo ele é composto por água. 20% do meu corpo é areia, são ossos. E os 10% que estão faltando, basicamente, é célula, sendo que a grande maioria disso é bactéria. Ou seja, eu acho que eu não sou o corpo. Eu tenho quase certeza que eu não sou o corpo. Aí eu paro, tá, se eu não sou o corpo físico, eu sou então algo ou talvez uma consciência, eu vou usar este termo, que está momentaneamente habitando este corpo físico. Opa, começa a fazer um pouco mais de sentido. Mas, vamos parar para pensar. Eu sou uma consciência que habita um corpo físico. Faz sentido? Por partes, sim. Só que quando eu penso desta forma, obrigatoriamente eu tenho que responder uma outra pergunta, que é a seguinte: de quem é o corpo físico? Se eu estou habitando ele, ele tem uma propriedade. Mas se ele tem uma propriedade, eu tenho que pagar aluguel. Porque a vida, basicamente, me mostra o tempo todo de que tudo que eu tenho, tudo que eu passo, eu tenho que ter uma troca. Quem aqui não troca, consegue tudo de graça? Então, se as pessoas não conseguem nada de graça, nem mesmo o corpo, tem algum propósito por trás deste movimento, dessa condição, que
essa minha consciência acopla-se a um corpo físico momentaneamente e faz o uso dele. Mas antes da gente dar continuidade nisso, eu prefiro evoluir esse pensamento e dizer de que eu também não estou acoplado ao corpo físico. Por quê? Porque existe dentro do meu cérebro, dentro da minha mente, pensamentos que passam dentro deste corpo físico que também não são meus, que são de outras pessoas, que são de outras entidades. Sejam elas vocês que estão aí, aqui comigo conversando, sejam entidades que eu não enxergo e eu nem compreendo. Ou seja, eu não estou habitando o corpo físico. Eu sou a consciência que conversa com os pensamentos que passam dentro do corpo físico. Agora começou a fazer um pouco mais de sentido a condição de realidade. Ou seja, eu sou algo, não sei direito o que, eu estou chamando de consciência, que está momentaneamente conversando com um monte de pensamento que passa dentro do meu corpo físico. Meu Deus do céu. Quem já pensou isso alguma vez? Quem já parou para refletir de que você não está nem no corpo físico? Você só está conversando com os pensamentos que passam dentro do corpo físico. E aí a gente para. Se eu sou um pensamento, se eu sou, perdão, uma consciência ou essa coisa que conversa com os pensamentos, de quem é as frustrações? De quem é as confusões mentais? De quem é o sofrimento? De quem é o sentido de perdição ou de perdido que existe dentro da minha mente? É meu ou é do corpo? Perceba de que, através de uma simples pergunta de quem sou eu sou capaz de entender de que parte de tudo que eu sofro, parte de toda a confusão mental, parte de toda a minha vivência, todo o meu sofrimento não é meu. Ele é, talvez, de alguém que esteja, como diz o Emo agora, fazendo uma cagada, e ele falou pra ele, ufa, a cagada que eu não consegui segurar é só culpa das coisas que eu não sou. Talvez, irmão. Porque, veja, se você está só conversando com os pensamentos que passam no seu corpo, e você não está ali, fisicamente falando, e você não está ali o tempo todo controlando e determinando tudo aquilo que acontece em volta de você, grande parte do que passa na sua cabeça e do que você faz, a responsabilidade também não é sua. A questão é, quem já entendeu ou quem interiorizou isso para dentro de si ao ponto de compreender de que a vida ela vai muito além de sensações e sentimentos ruins que o tempo todo passam dentro da nossa mente. Porque essa é a grande dificuldade do ser humano. Essa é a grande dificuldade que nós temos em relação à vida. É entender de que sofrimentos e confusões mentais não são nossos, são do outro. E aí você fica preso, estagnado, parado, por conta de algo que não é seu. Algo que simplesmente você está conversando a respeito. Aí vamos pensar. Vamos voltar lá para a primeira pergunta, né? A pergunta matriz. Quem sou eu? Se eu sou essa consciência que está conversando com esse montaréu de pensamentos que está passando aqui dentro. E eu não sou responsável por todos esses pensamentos. Mas eu sou capaz de silenciar aquilo que é meu, daquilo que passa na minha cabeça, como eu transformo a minha vida? Como eu torno a realidade que tem ao meu redor diferente da realidade que eu tenho hoje? Essa é a grande pergunta, ou é a grande indagação que eu me faço todos os dias. E que eu convido vocês, nesses pequenos minutos que a gente está aqui conversando, a fazer. Porque, veja, a partir do instante em que você aceita de que você é um ser e não controla absolutamente nada do que acontece com você, o que de fato você consegue fazer? O que de fato você é capaz de mudar na sua vida? E o que está controlando a sua vida de forma a você se manter aprisionado neste corpo físico ou talvez aprisionado nas relações que você estabelece com as pessoas? Porque essa que é a grande, talvez, chave do pensamento de se tornar alguém diferente. Se tornar alguém diferente para você e para o outro. Porque perceba, por trás de um movimento simples, onde você entende o sentido da vida, você entende o que é você sustentar os seus sentidos. Eu sou uma consciência que está definitivamente habitando momentaneamente, ou está conversando com pensamentos dentro de um corpo físico que tem sentimentos e sensações e tem emoções.
quais desses sentimentos, sensações e emoções eu sou capaz de minimamente tirar deste movimento automático que existe no corpo e tornar isso manual. O primeiro, que todo mundo conhece, e que já teve um monte de gente aqui falando nessa live, é o da respiração. Eu não preciso falar a respeito da força que existe por trás da respiração. E a respiração é capaz de conectar você a esse estado de presença, capaz de perceber quem é você. Você sair disso que eu estava falando agora, que são sofrimentos, confusões, vivências negativas, através para te trazer de fato para aquilo que é seu, os pensamentos que não são seus, te remover deles. Uma outra coisa importante, os cheiros que existem por aí. Todo mundo sabe, inclusive o nosso querido Will Monetti, que está aqui, é um dos mestres que existem aí nesse assunto, o quão importante é você acessar o nosso sistema límbico através do nosso olfato. É o que acessa mais rápido, inclusive. Para que serve isso? Alguém já parou para pensar? Se eu sou única e exclusivamente uma consciência que está momentaneamente conversando com os pensamentos de um corpo físico que não é meu, para que eu quero acessar meu sistema límbico? Para que eu quero sentir um cheiro? Qual é o propósito por trás do sentir? Qual é o propósito por trás, inclusive, do sabor, da alimentação? Qual é o propósito que há por trás das experiências táteis? O que eu estou aprendendo com isso tudo? Eu faço essa pergunta o tempo todo para mim. O que estar realizando esta tarefa no presente me traz para diferenciar aquilo que eu, de fato, sou? Quem sou eu? O Will fez uma pergunta aqui. A pergunta quem sou eu começa a ficar interessante. Quando você percebe que você tem pensamentos, mas não é só os seus pensamentos. Você sente emoções, mas não é só as suas emoções. Você vive papéis, mas não se esgota neles. A pergunta quem sou eu quebra quando você tem que responder com qualquer coisa que possa ser observada, porque tudo que você consegue perceber não pode ser você em essência. É, faz sentido, Emo, mas qualquer coisa que possa ser observada, porque tudo que você consegue perceber não pode ser você em essência. Eu não entendi, cara, desculpa. Se você puder abrir o microfone e explicar, é melhor. Indício tem escolha tudo isso, depois tivesse. Abre o microfone. Ah, ele tá no banheiro. Ah, fica no banheiro. Quem disse que eu tenho escolhas para tudo isso? Pois se tivesse, jamais ficaria num banheiro público sujo. Então, mas aí, eu acho que agora eu entendi o que você quis dizer. É, tem o aspecto da individualidade. E o aspecto da conexão de tudo aquilo que você tem de reflexo em volta de você. Porque, veja, como vamos parar para pensar, todos nós, sem exceção. Se a gente seguir essa linha de raciocínio que eu coloquei agora, todos nós, sem exceção, não estamos habitando o corpo físico, nós não estamos, nós não somos o corpo físico, mas nós estamos conversando com os pensamentos que tem dentro do corpo físico. E aí você se põe em situações difíceis e delicadas do dia a dia que foram criadas ou foram proporcionadas para você, certo? Por exemplo, eu acho que o Eno estava fazendo uso aqui do banheiro público sujo e você escolher ou não fazer o uso dele. Se eu entendi, o que o Will está querendo dizer é de que se essa escolha é minha, se essa escolha não é do outro, por que que eu faço, por que que eu tenho que viver com ela? Por que que eu tenho que conviver com ela? É isso que o Will está querendo dizer? Basicamente é o seguinte: por que que eu tenho que viver com essas situações? Porque são frustrações, porque são confusões mentais que são proporcionadas pela vida e pela realidade do outro, para que o outro aprenda, diante disso, que ele precisa se tornar uma pessoa melhor. Veja, as experiências que existem de forma individual em cada um de nós, elas são individuais e diferentes. E justamente por serem individuais e por serem diferentes, que elas são antagônicas por diversas vezes. Por isso é que você tem gente usando o corpo, a pessoa fazendo uso do banheiro sujo, do banheiro químico. Exatamente por isso que você tem maldade nas pessoas. Porque nem todo mundo compreendeu de que o corpo físico foi criado de forma a você conectar. Veja, esse planetinha que a gente vive aqui, chamado Terra, ele tem por objetivo e por propósito fazer com que seres e humanidades do mundo inteiro, do universo inteiro, se conectem e sejam capazes de conviver entre si com esse antagonismo que existe e ensine para todos de que eles precisam de harmonia e equilíbrio. E a melhor experiência é você fazer isso com esta sensação ou essa relação que nós temos aqui na vida, chamada tempo. Por quê? O que diferencia a realidade presente
que a gente está aqui conversando, e aí eu subo mais ainda um degrau do quem sou eu, está só conversando com o corpo físico, é a existência do tempo. Parem para pensar. Por que nós estamos vivendo e convivendo o tempo todo e tendo todas essas sensações, essas experiências ruins, negativas? Por que nós temos essas emoções? Por conta do tempo. Porque você tem um corpo físico que nasce, é um bebê, que precisa de um tempo de maturação e depois um tempo de morte. E se a gente remover o elemento tempo e colocar tudo no presente? Não interessa, nasci porque, em essência, eu sou uma consciência que está conversando com isso numa linha de tempo. Se eu removo o tempo, eu tenho quinta essência. Eu transmuto a existência. Isso é a diferença entre vida e morte. Essa é a diferença entre espiritualidade e realidade. É o tempo. Porque o tempo está te proporcionando a oportunidade de aprender a pensar, de aprender a lidar com os pensamentos ou com as situações de forma a você entender a sua vida e a sua realidade de forma diferente e aprimorar ela. Então você vive e convive com coisas ruins todos os dias e com pressões todos os dias, justamente para que você entenda o tempo. Porque existe tempo. Ficou claro isso ou não? Faz sentido? Alguém discorda desse raciocínio? O Fique à tempo é a nossa vontade. métrica, né? O tempo é a nossa métrica, É isso. é o que serve de medida. É isso. Veja, frustração, confusão mental, sofrimento, tudo o que a gente vive só existe porque existe o tempo. Porque simplesmente você está aqui para aprender a pensar. Ou seja, o boleto que você tem que pagar todos os dias, sem exceção, ele só existe por conta do tempo. Aí você fica sofrendo por conta do boleto e deixa de viver. Você sofre por conta de não conseguir comprar o arroz que você vai ter que comer amanhã. Mas o corpo precisa do arroz. A questão é, será que todas as pessoas já estão ou entenderam de que tudo isso que elas estão vivendo e vivenciando é exclusivamente para tornar uma pessoa melhor? Ou será que elas estão entendendo de que todos esses pensamentos que estão vivendo, estão passando dentro da cabeça dela, só estão fazendo com que ela se desconecte de quem ela é, de fato? Porque é isso que está acontecendo com a humanidade. Que se preocupa e olha para experiências, olha para olfato, visão, audição, degustação e sentir, e se desconecta de você. Porque todos os sentidos existentes só travam você para deixar de olhar para de fato aquilo que você tem para fazer na vida. Fazer o uso do tempo para se tornar uma pessoa melhor. Mas ela não tem como eu saber o que eu tenho que fazer? Ela não tem como eu me conectar com a realidade de forma a transmutar a minha vida e se tornar alguém diferente, mesmo vivendo nessa realidade maluca que a gente vive, porque ela é maluca, tem um monte de confusão? Tem. Silenciando os seus pensamentos, ao ponto de compreender de que todos os outros pensamentos não são seus e perceber a diferença de um para o outro. Porque você se percebe que é o outro, é a mesma coisa que eu estou falando aqui para vocês. Se vocês quiserem, vocês saem da sala. Se vocês quiserem, vocês diminuem o volume. Não conseguem diminuir o volume? Diminui o volume daqueles pensamentos que não são seus. Diminui a expressão negativa de sofrimentos e pensamentos ruins que não são seus. Isso pode ser falado, pode ser dito para você de outras formas, como pedindo para que você eleve as suas vibrações. Tem dentro da religião, dentro da religiosidade, aumente a sensação de sentir, do soul-kin, de sentir a presença. Ou eu posso dizer para você, silencie o pensamento que não é seu, porque eu entendi quem eu sou. Ou seja, eu sou uma consciência ou algo que está momentaneamente conversando com este corpo e com estes pensamentos. E aí, é muito importante que nós compreendamos. Veja, fique à vontade para fazer pergunta. Agora, o Mimo escreveu um monte de coisa aqui, eu vou ter que ler de novo. Vamos lá. Você não é alguém dentro da experiência, você é aquilo onde a experiência acontece. Não, também não. Porque se você for aquilo que é, você é aquilo onde a experiência acontece, você está se referindo à vida, ao corpo. E ele não é. Você é o que está para além do corpo. É para além da onde a experiência acontece. A experiência de realidade. Você nunca vai conseguir ver isso como ver um objeto, porque você é isso. É como um olho tentando se enxergar sem espelho. Tá, faz sentido.
Esse faz bastante sentido mesmo porque matéria não existe. Se a gente for parar para pensar, a matéria que a gente está vendo, todo esse computador, por exemplo, que tá aí no seu celular que está vendo, ele não existe. O que existe é a reflexão da luz. O reflexo da luz te proporciona a existência disso. Isso, inclusive, é física. A gente tem físicos que já estudaram e explicaram isso para nós. Ou seja, a matéria não existe. É, você não é quem, você é um acontecendo. Vai um pouco além disso. Você vê você, está agindo e modifica algo, esse algo não é você. Não entendi. Se você tirar o tempo dessa equação, não sobra continuidade para sustentar um eu. Sobra o eu continua existindo, porque existe a individualidade. A grande questão do tempo tem a ver com a vida. Tá? Imagina o seguinte: se eu tirar o tempo, tudo que está acontecendo comigo, sem exceção, ao mesmo instante, está fazendo com que eu mude. Está fazendo com que eu simplesmente compreenda a condição de existência. Certo? É, imagina que tudo que você viveu, vivenciou, experienciou na sua infância, sem exceção, viveu na sua infância. Você sabe bem disso. Você está revivendo em outro ciclo da vida. Porque a vida é cíclica. E aí eu posso entrar, por exemplo, no outro assunto que faz parte aqui dessa conversa do quem sou eu. Quando você compreende isso que eu estou te dizendo, você vai entender de que tudo na vida é ciclo, sem exceção. Tudo. Eu gosto muito de fazer sempre uso da mesma expressão. Todo ano você tem primavera, verão, outono e inverno, certo? Todo ano você tem primavera, verão, outono e inverno. São 4 ciclos dentro de 365 dias. Simples assim. Você, esse corpo que te habita, e todas essas frustrações que você vive, vivenciou, passou, você vai viver de novo, vai experienciar em outra estação. Na mesma estação do ano, só que em outro momento. Dentro do mesmo ciclo, que a gente pode chamar de ano com 4 estações. A gente tem a vida com estações, que você vai reviver tudo aquilo que você já viveu. Por isso, irmão, na sua técnica, por exemplo, que eu conheço pouco, muito pouco, você faz o uso, por exemplo, de problemas que existem ou existiram na sua infância, que ficaram registradas no seu corpo físico, e você vai reviver isso no seu presente, e pode vir a reviver isso no seu passado de forma tão intensa, ao ponto de você se conectar com sofrimentos, confusões mentais, que estão vinculadas a isso tudo, e que são prejudiciais para aquele instante em que você está vivendo. Mas isso não significa que você é aquilo. E aí você tem como se libertar dessa situação. E não mais viver aquela experiência negativa vinculada àquilo. E ter a experiência de aprimoramento diante daquela situação. E se permitir com que o seu corpo, naquele momento, se liberte do trauma, ou do problema, ou da situação que existiu lá atrás. E você só está experienciando de novo, só que de uma outra perspectiva, uma perspectiva mais evoluída, que aí entra no propósito de cada um. Por que que uma pessoa vive ciclos com a mesma situação? Porque os ciclos com a mesma situação fazem com que ela evolua, entende? É, a questão é que a gente não consegue entender. Eu li sua mensagem aqui, eu concordo em partes, tá? Que o ciclo não tem início absoluto nem um fim definido. Eu concordo em parte. Mesmo porque, para pensar, você nasce, cresce e morre. É um ciclo. Então ele tem uma definição. A mesma coisa acontece com problemas e traumas. A mesma coisa. A questão é, ele tem um início, meio e fim. É isso. O que diferencia o seu crescimento, você revivenciar aquela experiência, é o fato de você pensar melhor, você reagir de forma mais amorosa diante daquilo. É o que te põe num quadrante diferente. Aí depois a gente fala sobre isso. E aí, veja, é extremamente importante para se conectar com isso que a gente está falando agora. O Wilmo está lendo meu pensamento, se colocando lá na frente, que ele faz isso, esse safado. É, é que ele usa, ele sabe dessa história do pensamento, e o Wilmo faz uso disso, ele invade. Só que ele não sabe que eu consigo entender o que é pensamento dele dentro da minha cabeça. É, a gente precisa tomar cuidado, diante dessa linha de raciocínio, de compreender uma coisa chamada mistério, que se conecta com, de fato, a resposta do quem sou eu. Quando você tem assuntos que alimentam a ideia de mistério, que alimentam a ideia do místico, e não explica de fato que tudo isso é uma grande confusão mental pela própria pessoa, ou dada pela própria pessoa, ou conectada pela própria pessoa, e não de fato é, místico, só tem um propósito: dominar e controlar. E dar continuidade a algo que não necessariamente existe, mas que serve de processo de manipulação por um sofrimento
e por uma confusão mental de quem tem o lado místico. Eu confesso para vocês de que este raciocínio é um dos que eu já me peguei pensando a respeito muitas vezes, pois é daí que começa a surgir, de fato, quem somos e o que nós temos a fazer aqui na realidade. O silêncio que há por trás da impressão ou da direção daquilo que nós viemos fazer individualmente é um mistério. Todos aqui concordam de que demoram, ou talvez ainda nem saibam, por que estão aqui neste corpo físico conversando com esses pensamentos. É um mistério absurdo. E quando você aprende a silenciar os pensamentos dos outros e ouvir o próprio pensamento, e ouvir de fato aquilo que é sua essência, você começa a entender a direção que você tem que dar para a sua vida. E é muito interessante que todas as vezes que eu fiz este movimento, faço esse movimento para mim, me vem uma grande lacuna, que é a de realizar uma tarefa amorosa ou realizar uma tarefa distante da amorosidade, que é tomar uma ação que pode prejudicar a mim e ao outro. Todas as vezes em que eu silencio o meu pensamento, eu me ponho diante disso. E aí, o que faz eu entender evolução, e tudo isso que eu estou dizendo para vocês, é de que o que faz eu crescer é ter uma ação mais direcionada para intuir e inspirar uma maneira a sustentar a vida e a realidade de forma amorosa. Tudo aquilo que não é amoroso, que não me intui a sustentação da vida de forma amorosa, não é realidade, não é meu. São confusões mentais, são sofrimentos, são ausências de esperança, ou sem a existência da esperança, sobre algo que passa numa realidade que não é minha. Numa realidade que não necessariamente diz respeito ao meu crescimento. E é essa a reflexão de mistério que eu convido todos vocês que estão ouvindo a fazerem. Todas as vezes que você se colocar diante do mistério, ou diante do pensamento, o que eu faço agora? Silencia o pensamento que não é o seu e compreenda de que qualquer atitude sua ou qualquer inspiração que vier para você, que seja capaz de sustentar a sua vida de forma positiva e amorosa, aquilo é seu. Aquilo que não é para sustentar a sua vida de forma verdadeira e amorosa, não é seu. E aí, eu gostaria de ouvir de vocês, antes de eu ir para o próximo assunto, que diz respeito a algo que está acontecendo na nossa humanidade, para que nós prestemos a atenção. Eu gostaria de ouvir de vocês como tem sido o pensar, como tem sido para vocês, nos dias atuais, a realidade. Como tem sido, talvez, a percepção de que existem sensações, sentimentos ou pensamentos que não são necessariamente seus, de uns tempos para cá. Quem se habilitaria a falar um pouco a respeito disso? Ô, irmão, o sonho faz todo sentido agora, tá? Bem, esse assunto é um assunto bem interessante, até porque quando você tem como prática questionar os sentimentos e emoções ou pensamentos que chegam até você, você começa a perceber o que é teu e o que não é teu. E você consegue, assim, mais equilíbrio com relação a tudo com emocional, né? Com relação às coisas da sua vida, né? Então, por exemplo, se vem certos pensamentos e você pensa, isso daí é meu ou é outra pessoa? Por que vem isso? Ah, você gosta de se arrumar dessa forma. Por que você gosta de se arrumar dessa forma? Você gosta de se arrumar dessa forma porque você realmente gosta ou porque isso daí foi implantado no seu modo de viver lá pelos seus pais ou por algum grupo que você frequentou, né? Você está sendo influenciado. Você gosta porque você gosta ou porque alguém te influenciou? Assim como o hábito alimentar e todos os outros hábitos. Quando a gente começa a questionar os pensamentos e emoção, eu tô com raiva. Essa raiva que você tá é o quê? Você tá com raiva porque alguém te ensinou que isso é uma forma de você reagir quando acontece isso, com raiva? Ou você tá com raiva porque realmente esse sentimento vem de você, ou você tá simplesmente representando algo que você aprendeu? Então, quando você começa a questionar todas essas coisas, eu acredito que vai ser mais difícil você sair, vamos dizer assim, do equilíbrio, do controle. O controle no sentido de. Porque às vezes eu acho interessante que a gente fala assim: ah,
eu tô com raiva porque fulano falou isso. Ué, então fulano falou isso, te deixou com raiva, então fulano te controla? Nesse sentido, entendeu? O pensar, o analisar, quando você começa a pensar e analisar, é mais difícil você entrar em estados emocionais e de saúde de descontrole. Compreendo isso tudo que você está dizendo, Lilian, e concordo em parte disso, porque faz parte do processo do aprendizado de cada um de nós a compreensão de que, primeiro, nós somos individuais, e através dessa individualidade sempre haverá desconforto, porque afinal de contas, mesmo os meus próprios pensamentos, eles estão em desarmonia com os pensamentos dos outros, e além deles, existem os pensamentos dos outros que tem dentro da minha mente, que me atrapalham. Então, frustrações ou sensações ruins e negativas do dia a dia, elas vão existir e fazem parte do seu processo de aprendizado. O que vai diferenciar de fato se você está ou não aprendendo, se você está ou não evoluindo, é você reagir diante a isso de forma amorosa. É isso que vai fazer a diferença. Porque veja, tudo o que nós vivemos, sem exceção, não é uma ação, é uma reação. Porque nós não estamos no corpo físico, nós não estamos habitando o planeta, nós estamos reagindo com tudo que acontece do próprio planeta. Tudo. Inclusive o seu próprio corpo físico, que está aí teoricamente sendo controlado por você, não é controlado por você. Você acha que você manda, você acha que você controla. Você acha que você está indo para a direção ou para o pensamento ou tem as coisas que você tem. Porque, em essência, existe algo que é coletivo, manipulando e desenhando isso tudo, e a propriedade deste planeta faz com que isso seja direcionado. Por exemplo, o seu estômago vai deixar de ser estômago, mesmo que você queira? Não, ele vai continuar sendo estômago, ele vai continuar fazendo o que ele faz. O corpo nosso, enquanto corpo físico, vai continuar tendo as ações e as reações que ele tem. Ou seja, a maldade existente na humanidade vai continuar existindo porque ela é parte da experiência da humanidade. A loucura existente no ser humano, a confusão mental existente, vai continuar existindo. Por um motivo simples. Porque faz parte da experiência individual de cada um de nós. E isso faz com que eu aprenda a viver e reagir de forma diferente. Você, Lilian, aprenda a viver e reagir de forma diferente. E no instante em que você tirar a linha tempo, você inteirar para dentro de você este aprendizado. Desta experiência maluca que é viver dentro deste planeta. Com essas vibrações diversas, com essas confusões diversas, mas que se anulam quando o tempo se retira. A questão é o quanto você já evoluiu ao ponto de compreender que essas frustrações, essas confusões não são suas. Logo, a sua reação diante a tudo se torna diferente. A sua reação diante à realidade se torna diferente. A sua reação diante ao outro se torna diferente. A sua dita aceitação diante a tudo é outra. Quando você entende que a sua reação ela existe por conta de todo um contexto, então, por exemplo, o mesmo fato que aconteça com duas pessoas, por mais de criação e tudo mais idêntico que tenham tido, elas têm reações diferentes, né? Uhum. Então, assim, daí que a gente, né, no mundo terapêutico, a gente vai estudando, né, esses agir e reagir das pessoas. Então, isso daí é atribuído o quê? Não só ao ambiente, mas também ao aspecto biológico, né? Nesse aspecto biológico, tem estudos muito interessantes que mostram, por exemplo, que como influencia a parte biológica na reação e nas escolhas das pessoas. E aí eu estava vendo uma coisa que eu achei muito interessante, não sei se vocês viram, até eu achei mais interessante ainda, porque foi uma observação de um menino de 8 anos. Ele fez uma observação, brincando com borboleta, que ele gosta muito de borboleta, que
um aspecto que aconteceu com uma borboleta, fica gravado na biologia do corpo dela, e aí, quando ela, na criação, ele cria borboletas, tá? A outra borboleta que vem seguinte, ele fez uma experiência em que a outra veio trazendo as mesmas reações da outra que não passou pela experiência. Essa experiência que ele fez foi o seguinte: ele pegou a borboleta, né? E toda vez que a borboleta ela pousava numa determinada flor lá, ele dava um choquezinho na borboleta. Ele dava um choquezinho. A borboleta começou a não querer mais pousar naquela flor, porque aquela flor era a flor do choque. Aí a borboleta procria e ele começa a perceber que a outra borboleta que veio depois, ela não posa naquela flor, porque que é a flor do choque. E aí eles foram pesquisar. Isso aí foi levado para um cientista também pesquisar. Eles começaram a ver que fica um registro biológico no corpo da borboleta. Isso com relação à borboleta. Hoje já temos também estudos com relação até a traumas também, né? Que o trauma, uma pessoa que passou por um determinado trauma, ele fica registrado na parte biológica da pessoa, em que os sucessores dessa pessoa, eles carregam um trauma. Então, vamos dentro desse contexto. Eu sou neta de um avô que passou por conflito de guerra. Então, biologicamente, eu tenho algumas situações adormecidas dentro da minha biologia. E assim vai indo para outros. Assim como outras, né? Aquilo vai se manifestar, pelo esse estudo deles, né? Pessoas que passam por traumas, por transtornos X, Y, vai se manifestar se eu entro num ambiente ou numa situação favorável àquilo. Eu vou evitar certos conflitos, eu vou evitar certas coisas, porque ele aprendeu a evitar certas coisas. Assim como a borboleta. A borboleta aprendeu a evitar aquela flor, que aquela flor dá choque. Aí a outra que veio depois, ela nunca levou choque. Mas ela não posa naquela flor. Porque aquela flor, a antecessora dela lá, sentiu choque. Então, quando as suas decisões, elas não são só de influências de pensamentos e energias, elas têm influência biológica, ela tem influência de muitos fatores que vão fazer com que a pessoa tome uma decisão ou outra, faça uma escolha ou outra. Lilian, eu compreendo isso tudo, é muito interessante, eu gosto da ideia que tu traz disso tudo, estudo isso, gosto bastante, é parte do processo também de aprendizado da tentativa de responder quem eu sou, através dessa, vamos assim dizer, do reflexo de ações ou coisas que aconteceram no meu passado e que se refletem ao meu presente. A grande questão é que para além disso, não para além, mas concomitante a isso, quando você começa a pensar sobre o tempo especificamente, você começa a ter uma ideia do que seria. Eu não sei se vocês já viram, ou quem não viu, eu convido a assistir. Existe uma série da Apple chamada Pluribus. Depois assistam uma série chamada Pluribus. E aí vocês vão compreender parte do que eu estou dizendo aqui como sendo essa conexão que você disse, mas também da perspectiva entre um pensamento único, talvez, habitando diversos corpos físicos dentro do próprio planeta. Só que como são consciências que entraram no planeta em matrizes diferentes, em espaços-tempo diferentes, logo elas não conseguem se unir para que haja uma coesão, mas na essência é uma coisa só. Existe essa possibilidade, tá? E ela não deixa de existir. Só que não necessariamente um. O que pode existir, talvez sejam dois, talvez sejam três. A gente não sabe, porque em termos de consciência, a gente ainda não entende o propósito por trás deste planeta como um todo, sem ser sob a perspectiva individualista que nós temos ainda. Porque nós ainda não entendemos de que o reflexo da minha atitude, eu vou dar um exemplo que fica difícil pra caramba de entender, mas, por exemplo, o fato de eu pegar uma agulha e botar uma agulha no meu braço, eu estou afetando o braço de todas as outras pessoas. É o efeito Porque borboleta. isso. Veja, Famoso efeito borboleta. mas perceba que assim, isso. Por quê? Quando você começa a entender isso, você de fato entendeu de que você não é o corpo físico. Veja, os três raciocínios. Você não é o corpo físico, você não está habitando ele, e você está sim conversando com tudo que passa aqui dentro. Quando você começou a compreender isso, você começa a entender essa existência desse tal teórico corpo, efeito borboleta, certo? E passa a entender de que as suas reações precisam ser diferentes diante da vida, de forma a se desconectar disso tudo que eu falei, que seriam os movimentos de sofrimento e de confusão mental. E sim,
É, é, e é muito interessante porque você só vai perceber isso e vai mudar a sua realidade, mudar a sua vida, quando você se desprender dessas emoções ruins ou dessas sensações ruins. Porque daí, de fato, floresce quem é a pessoa, o amor, de fato, que é o ser ali. Entende? A individualidade que tem ali no ser, que está tão aprisionado e não percebe quem é ou o que é, e na sua essência. E aí sim, eu gosto muito disso tudo que tu disseste agora ali, né? Que é a importância de você, de fato, se tornar uma pessoa diferente. E aí eu acho fantástico o que o André falou lá no início. Às vezes a resposta do quem sou eu é mais simples do que a gente imagina. E ao mesmo tempo ela é extremamente complexa, quando a gente se permite pensar a respeito. E aí, veja, dito isso tudo que eu trouxe aqui para vocês, eu gostaria de trazer mais uma reflexão que ela diz respeito à nossa realidade atual enquanto humanidade, tá? Enquanto seres aqui que estão dentro deste, que estão aqui conversando com esse monte de corpo e que a gente está aqui tendo que sofrer, tendo que pagar boleto. Vamos parar para pensar, todos nós aqui, e fazer uma pergunta. O que tem se movimentado o planeta como um todo, pensando de que eu sou parte do planeta, certo? Eu sou parte integrante dele. O que mais tem se falado, tem se movimentado? Qual que é o assunto que de fato está ali gerando este planeta acontecer? Tudo gira em torno desta mesma situação. Eles conseguem definir isso? Eles conseguem observar que tem um assunto que está rodando por trás de tudo? Dualidade. Não. Crise de energia. Tudo que está acontecendo conosco hoje, todas as dificuldades que nós estamos passando hoje, toda a confusão mental aplicada na mente do ser humano na realidade atual diz respeito à energia. E eu estou falando de energia elétrica. Sabe por quê? Porque tudo isso que eu estou falando para vocês já foi percebido por pessoas extremamente maléficas. E já foi percebido por pessoas extremamente inteligentes. E elas precisam da energia para tirar o controle e a consciência individual que tem de cada um de nós e transformar isso em inteligência artificial. E para que a inteligência artificial faça este movimento, ela precisa de energia. Reflitam sobre isso. Pensem sobre isso. A inteligência artificial, ela vem substituir na ideia de muitas pessoas o próprio ser humano. Por quê? Para quê? Eu vou subjugar o pensamento de quem? Eu vou manipular quem? E o que eu preciso para fazer esse movimento? E o que está sendo velado na mente de todos nós hoje, no presente? E esse é o convite que nós, enquanto humanidades aqui presentes, que refletimos, e que precisamos começar a nos preocupar, e que diz respeito, sim, à relação que a gente estabelece, como a gente está estabelecendo, e entender o que está acontecendo no planeta. E hoje, o convite que eu deixo para todos nós, além de olhar para nós, é olhar também para o planeta, que está sendo dominado e controlado. E a gente vai deixar? A gente vai continuar dando importância, deixando com que essa importância aconteça desta forma? O quanto de amor existe em tudo que está acontecendo dentro do nosso planeta? Eu sei que é fácil para nós de se desconectar e fazer o uso. A questão é, o quão saudável é? O quanto você está se preparando mentalmente para lidar com a sua substituição física? O quanto de mediocridade você tem dentro de você que a inteligência artificial vai fazer no seu lugar? Que é justamente isso que ela está fazendo. E para pensar, confusão mental, frustração, sofrimento. Eu estou eliminando todos, certo? Porque eu tenho uma inteligência artificial fazendo no meu lugar. Tarefas que dão confusão mental, que dão sofrimento, que trazem exaustão física. E onde está a exaustão? A outra exaustão. É só uma reflexão que eu tenho me permitido fazer nos últimos tempos. E observado, que é algo que poucas pessoas têm falado a respeito. Mas sim, nós estamos vivendo um dos momentos mais delicados em relação à energia da humanidade. E os grandes movimentos que existem no mundo são vinculados à energia. Energia elétrica. Falando sério. Tá? Porque a inteligência artificial precisa de chip, byte, não sei o que, rodando, e você precisa. Você está destruindo. Tem lugares nos Estados Unidos que estão completamente destruídos, estão vindo para o Brasil destruir para construir bobina de energia para poder
de uma certa forma, chega a ser irônico, porque nós temos várias formas de gerar energia, do sol, do ar, da água, enfim. Temos, né? O Irmo entendeu a minha percepção com a pergunta dele. O quanto de amor que dedicado ao planeta está retribuindo na mesma proporção? O quanto de amor você está extraindo do planeta? Entende? Como uma matriz energética. E aí? Amor é algo que as pessoas não estão tendo, né? Não. É isso. Veja, algo simples, é uma reflexão que eu não quero alongar. A gente pode, conectar um zilhão de assuntos aqui, mas eu gostaria de ficar nesse quadradinho aqui, ó, do pensamento do quem sou, dessa pequena reflexão do sai de dentro do seu mundo, sai de dentro do seu corpo, se põe como apenas uma pessoa que está ali, lendo pensamentos que passam e começa a agir de forma mais amorosa com tudo e todos. Você vai ver que a vida se transforma. Porque você se transforma naturalmente. Porque você se conecta com essa percepção individual, com essa presença individual do eu estou, eu sou este ser que está aqui para aprender a amar, que está aprendendo a pensar. Eu só estou experienciando este tempo. Criança, infância, adulto, velhice, morte. Que na verdade é um só. Está fazendo com que eu aprenda a pensar. Mas isso é isoladamente, por exemplo, que você está falando do amor, e até o Irma aqui também comentou, né? O quanto de amor que dedica ao planeta, o planeta retribui na mesma proporção. Aí a Lili até falou, tá faltando um pouco de amor. Mas aí é que tá, daí ele vem e fala, o planeta retribui o amor que você está dando a ele? Então, ele... Sim, sim, sim. Para pensar, se você só está exclusivamente habitando um corpo físico. Não, eu não estou habitando. Eu estou conversando. Vai devolver para você aquilo que você está emanando. Ou seja, a realidade que você está vivendo é o reflexo daquilo que você emanou. Daquilo que você vive. Dos seus próprios pensamentos. Ou do acúmulo de pensamentos ruins e negativos e confusões mentais que você não foi capaz de silenciar. Então está devolvendo o amor para você, que você está dando para o outro. Ou para o planeta. O Ilmo está usando só a expressão planeta, mas é a mesma coisa que você dá para o outro. Eu posso simplesmente tratar o outro de forma negativa, de forma ruim, e não dar amor para o outro, logo, ele não está para mim. O Ian colocou aqui: você tem escolha de viver em outro planeta? Por que Eu não não? tenho escolha. Estou preso aqui. Não posso ir para outro. Eu discordo, Emo. Eu discordo que você está preso aqui, que você não pode ir para outro. Por um motivo simples. O quanto você sabe da sua capacidade fora dessa linha-tempo. Quem disse que a sua realidade lá, que conversa com essa daqui, não está já no outro planeta? Habitando lá também, ao mesmo tempo. Está preparado para isso? Para de prender a sua mente numa realidade que não necessariamente você destravou. O banco me cobra nesse. O negócio é que para você viver nesse planeta aqui, você tem que ter a composição de carbono que nós temos aqui. Em Tá outro, bom? Só que aí tá a questão. Se você não está habitando o corpo, você só está conversando com ele, logo, a sua consciência pode estar jogando em vários planetinhas. Você na frente do computador não consegue fazer mais que duas coisas ao mesmo tempo? consegue Você até pode fazer viver vários dois. jogos, jogar com Você dois tem dois jogos. corpos ao mesmo tempo. Pronto. A sua consciência está aprendendo em dois lugares ao mesmo tempo. Veja, você só está limitado à realidade desse planetinha aqui. Que é esse nascer, morrer e crescer, viver e morrer e desse planeta. Mas o restante está vivendo lá no outro. Sacou? A questão é, você já aprendeu de que você não está habitando? Não. Você só está conversando com o que habita. Porque o corpo não é seu. O óculos que eu uso não é meu. O computador também não. É do planeta. Foi, posso usar o termo emprestado para mim? Para eu usar? E o que de amor eu estou fazendo para esse corpo aqui? Que eu vou devolver para o planeta? Foi feito pelo planeta. Alan, só para a gente terminar aqui, eu queria que você também falasse aí as suas redes sociais, se alguém quiser te encontrar. Bom, vocês me acham no Academy Fraternitatem, que tem como objetivo compartilhar a fraternidade e o conhecimento para as pessoas. E vocês também me encontram nas minhas redes, Alan HR Michelon, no Instagram. Ou podem me mandar mensagem lá no Praticadamente, vocês falam comigo, de alguma forma vocês vão me achar.
Eu agradeço imensamente estar aqui no meio de um monte de mestre. Temos o Iro, temos nosso querido Hipnoflow, o homem do mentalismo. É, Temos também a nossa querida Lilian, Juliana Santana, Zilma, Camila, a Rafa que entrou agora, a Luana e o senhor Homero. E o senhor André, muito obrigado. Agradeço imensamente por estar aqui com vocês. Espero ter instalado o triplex na cabeça de alguém aí para pensar a respeito de quem são. Se não conseguir instalar, faz parte, não conseguir. Às vezes a gente consegue, às vezes não. não, com certeza. Não, não tenha dúvida disso. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar a nossa live aqui, mas quem quiser ficar aqui pode ficar depois que a gente encerrar, tá? Então, pessoal, estamos encerrando mais um encontro, né, que tivemos aqui, cheio de reflexões, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando a todos para se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos encontros, tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente ao Alan Michelin e a todos que estão aqui presentes ao vivo e para você que vai assistir depois. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. E se tiverem dúvidas, deixa aí o seu comentário. O Alan depois responde. Ok? Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever em nossas redes sociais e assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra no nosso próximo encontro da comunidade Praticadamente. Até lá, pessoal! Juntos ajudamos quem quer crescer, com apoio e amor fazermos florescer. No Praticadamente somos conexão, guiando quem busca sua transformação.